Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E na aula de hoje, nós vamos aprender a confecção dessa linda bonequinha. Essa é a primeira aula, então assista ela de forma bem completa, pois as próximas aulas já vão ter processos bem adiantados. Todas as informações para que você possa adquirir a sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal, essa é a forma que você tem de nos apoiar. Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Nas partes de tecido da bonequinha que vão ter costura ou só vão ser recortadas, tá? Elas vão ter um tratamento aí no risco antes do recorte. Então aqui eu estou trabalhando com a termolina leitosa. Aqui eu coloquei só um pedacinho de feltro aí embaixo para não manchar a base de corte, tá? Então aqui é só ir molhando o pincel e aplicando um pouquinho da termolina em cima de todo o risco. Aplique pouca termolina para não manchar aí o seu tecido. Então, a gente vai aplicar em todo o risco e esperar a termolina secar. Essa parte que começamos a fazer é o lenço de quadril e ele vai ter um viés de acabamento. Então, aqui nesse viés eu vou dobrar aqui as duas pontinhas, uma dobrinha bem pequenininha. Depois, vamos dobrar a tira ao meio e vamos vincar. E depois vamos dobrar a pontinha da borda até a marcação que nós fizemos ali no meio e vamos vincar também. Ah, e esse viés, gente, eu não apliquei termolina, tá? É só recortar no tecido. Agora é só dobrar a tirinha de tecido ao meio novamente, ó, como vai ficar a pontinha. Ela vai ficar com esse acabamento. Para a colagem, eu optei por usar a cola pano, mas se você não tiver, a cola de silicone fria também funciona, tá? Então, é só ir aplicando ali a cola, ó, aos pouquinhos, só na bordinha mesmo, e vai juntando aí as duas partes. Pressiona bem para ela dar aderência no tecido. E vamos fazer isso ao longo de toda a tirinha. Aqui, se você quiser, pode ir colocando uns grampinhos para segurar, tá? Até a cola secar. Ou se você preferir, pode colocar um pezinho em cima também, tá? Funciona das duas formas. Para o vestido aqui da nossa bonequinha, eu já tinha tratado o risco aqui, ó, já esperei a termolina secar e já recortei, tá bom? Mas, caso você opte por trabalhar com termocolante, você não precisa fazer essa etapa do tratamento do risco. Então, aqui eu recortei o vestido uma vez no tecido, uma vez no feltro. Isso porque eu vou fazer o processo de dublagem com a cola de silicone fria. Então, eu recortei aqui um pedacinho de papelão e vamos começar a aplicação da cola. Na parte de cima, ó, que não vai ter costura, eu apliquei a cola bem rente ali à gola. E na parte de baixo, eu não vou aplicar cola nas laterais onde vamos ter a costura. Então, aqui eu vou espalhar um pouquinho essa cola para que ela fique mais espalhadinha no feltro mesmo, tá? Para que não fique nenhum pedacinho sem a cola. E aqui, ó, eu vou esticando bem o tecido para que ele fique bem aplicado no feltro. Vamos seguir com o processo agora na parte de baixo. Aplico a cola, lembrando de deixar as laterais sem a cola. E na parte de baixo, onde não vai ter costura, eu vou aplicar a cola bem rente. Vou espalhar ali com meu papelão, tá? E vou colar o tecido e vou fazer o processo de esticá-lo novamente. Vamos fazer esse processo nas duas partes aí do nosso vestido. No molde, vocês vão reparar esse pontilhado aqui. Isso porque eu dou um acabamento de pontinhos para acompanhar a costura da peça. Já nessa nova versão, eu não vou considerar esse pontilhado nem na parte de baixo, nem ali na parte de cima, pois só com a cola o acabamento já vai ficar muito bom. E o das laterais eu vou manter porque fica muito mais bonito o acabamento acompanhando o ponto caseado, mas se você não quiser fazer, não achar necessário, não precisa, tá? Então, aqui é só posicionar o molde, marcar com a caneta fantasminha as laterais, lembrando que aqui eu vou considerar para esse ponto de acabamento somente as laterais mesmo. O decote e a barra eu vou desconsiderar. Antes de fazer a costura, eu vou esperar a cola secar bem aqui para o nosso acabamento ficar bonito, tá certo? Para o lenço da cabeça, eu fiz o detalhe de viés duas vezes. A única coisa que eu não fiz aqui foi acabamento na pontinha, porque não precisa. Um outro ajuste que eu fiz nessa bonequinha foi em relação aos olhinhos, ó. Na primeira versão, esses olhinhos, para mim, eles ficaram muito próximos um do outro. Então, eu marquei essa distância aqui, ó, com a régua em relação a um olhinho. Dobrei o meu molde ao meio e furei aqui com uma agulha, tá?
e depois furei a boquinha também. Então, esses olhinhos eles vão ficar um pouquinho mais espaçados, que eu acho que eles vão ficar mais bonitos nessas peças. Na época, eu também não coloquei aqui marcação de cílios e sobrancelhas, mas se você quiser, você já pode fazer a marcação aqui, ó, com a caneta e fazer os mesmos furinhos que eu fiz ali no olhinho, dobrando a peça ao meio, tá? Mas aqui eu vou deixar da forma que tá sem essa marcação, só marcar os olhinhos e a boquinha mesmo. Agora é só posicionar o molde ali no roxinho e aqui vamos usar a caneta fantasminha para fazer as marcações aí dos olhos e da boquinha, vai ficar dessa forma. Aqui, como eu sou um pouquinho chata com acabamento, eu vou fazer a colagem de franja e cabelinho da parte de trás, tá? Então é só aplicar um pouco de cola ali na parte de baixo, cuidado com as pontas, gente, aqui eu apliquei nas pontas, mas não apliquem aí no processo de vocês. Posicionem ali no roxinho, tá bom? Ajeita, vê se vai ter uma sobrinha ali para a parte de cima. E vamos colar também a parte de trás. Para isso, eu junto as duas partes do roxinho para deixar tudo alinhado. Aplico a cola ali na parte de cima, ó. E colo esse cabelinho. Esse cabelinho, gente, ele também é um pouquinho menor aí do que a cabeça, tá? Vocês só ajustem ele na posição para que a parte de cima ali ela fique coberta. Mas como eu disse, é porque eu sou chata com acabamento, mas se você não quiser na sua confecção aí achar que essa parte não é necessária, porque depois a gente vai ter o acabamento aí com o cabelinho, né, com o lenço, vocês podem eliminar essa parte. Para a boquinha eu estou utilizando aqui a linha de costura comum com 4 pernas de linha na agulha e vou trabalhar com um ponto atrás, tá? Eu tô trabalhando com essa quantidade de linha na agulha para dar mais um destaque. Então, aqui, ó, vou fazendo o meu pontinho. Quanto menor o pontinho, mais bonito fica aí esse bordado, tá certo? Se você tiver alguma dúvida em relação a ele, eu já ensinei aqui no canal. E eu vou deixar a playlist de pontos de costura aqui na descrição do vídeo para você. Finalizado o bordado, eu gosto de dar 2 pontinhos de arremate na parte de trás, para deixar essa linha bem travadinha. E depois é só cortar aí a linha, tá? Para não ficar excesso. Em todas as minhas peças eu faço uma costura de separação das orelhas. E aqui o que eu vou fazer? Ao invés de fazer separado, eu já vou fazer uma costura só, emendando ponto caseado. E caso vocês queiram fazer, aí eu faço dessa forma. Aqui, gente, eu acabei passando um pouquinho a cola, ó, como eu falei para vocês, mas não tem problema não. Então, eu começo com um ponto caseado ali por dentro do cabelinho, ainda na parte do roxinho, tá? Vou seguir com esse pontinho até ali o início da orelha da nossa bonequinha. E quando chegar no início da orelha, eu vou entrar com a minha agulha ali entre os 2 feltros, ó, e vou fazer o pontinho alinhavo de separação ali dessa orelha. Aqui eu tô mostrando pra vocês a forma que eu faço sem ter que ficar cortando linha, tá bom? E aqui é só seguir com o pontinho caseado, ó, até finalizar ali na parte de baixo. E nós agora vamos voltar com essa agulha para dentro ali dos 2 feltros, voltar com ela lá para o ponto caseado, entrar pela parte de dentro ali, ó, e sair no último pontinho que eu fiz para a parte de trás. Volto com a agulha na argolinha e agora sim eu sigo com o ponto caseado aí normalmente, tá certo? Mas, se você preferir, você pode primeiro fazer o ponto alinhavo aí nas 2 orelhas, arrematar a sua linha e depois fazer o ponto caseado em volta. Depois de finalizar a costura aí do roxinho, eu dei aqui o meu último ponto, dei mais um ponto em cima dele e vou entrar com a minha agulha entre os 2 feltros e sair à frente para fazer aqui o arremate. Feita essa parte, vamos fazer agora a costura do cabelinho. Eu faço a costura de um lado. Ali, ó, quando chegar na parte de baixo, onde nós fizemos a costura no roxinho, você vai pegar a costura de baixo também, quando fizer o ponto caseado do cabelinho. Para o arremate, eu vou dar mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz e vou entrar com a minha agulha, ó, pela parte de trás da costura, sair à frente, né, em qualquer parte ali do feltro e vamos recortar essa linha bem rente. Para o ponto caseado do outro lado, eu inicio o meu ponto pegando o pontinho de baixo que nós fizemos ali no roxinho, dou o meu primeiro ponto e eu gosto de dar mais um ponto no mesmo lugar para deixar essa linha bem travada. E daqui eu vou seguir fazendo ponto caseado normalmente. Vou deixar ali a abertura na parte de cima para o enchimento e aqui um truque, tá? Eu dou 2 pontos aqui no mesmo lugar
que é para na hora do enchimento a peça não ficar abrindo, tá bom? E se certifique também de que a cola tá bem seca antes de começar a fazer o enchimento por conta do acabamento. Aqui para o enchimento, eu gosto de ir aplicando um pouquinho de fibra por vez e ir empurrando a fibra primeiro nas laterais, ó, ali abrindo a costura, tá bom? Então, eu vou aplicando a fibra em toda a parte lateral do roxinho. Essa técnica ajuda muito, principalmente em peças redondas, tá? E aí, depois que eu enchi bem as laterais, é que eu começo a colocar a fibra no meio da peça, tá certo? Então, vai fazendo com calma, vai empurrando a fibra ali, mesmo sendo no meio, vai jogando sempre para as laterais, que isso vai garantir que a sua peça ela fique bem preenchida e com um contorno bem bonito. Então, aqui é só seguir com o enchimento. Depois da peça estar bem preenchida, eu vou diminuir um pouquinho essa abertura. Então, estico o cabelinho ali da parte de trás, para não enrugar na parte de cima. Empurra a fibra para dentro, aperta ali, ó, as duas partes do feltro e vamos seguir fazendo ponto caseado para diminuir um pouquinho mais essa abertura. Então, aqui diminuí, travei a linha e vou continuar o enchimento, tá? Eu resolvi deixar esse processo todo aqui para vocês verem, porque eu acho importante, pode ser que algumas pessoas tenham dúvida ainda nesse processo. Então, vou continuar aqui o enchimento e vou fechar mais um pouquinho a abertura. Olha ali o tamaninho que ela ficou. E aqui eu vou finalizar principalmente ali a parte de cima da cabeça, que é onde tende a ficar um pouquinho mais vazio, sem a fibra. Como a gente dá um pouquinho mais de atenção às laterais, à parte de baixo, na hora do fechamento, então, a gente dá mais uma atenção à parte de cima aqui da cabeça, tá? Então, eu vou colocando a fibra, ó. Aqui já tá bem preenchido. Finalizo a costura e para o arremate eu vou dar um ponto em cima do primeiro ponto que foi feito, né, lá no início do caseado, e vou dar mais um pontinho à frente. E na hora de entrar com a agulha, eu entro ali no meio da costura, entre os dois feltros, saio à frente e corto a linha bem rente, tá bom? Olha também como fica bem bacana esse detalhe da orelha, ó, separadinha da cabeça. Um outro ajuste que eu fiz aqui foi em relação à estrutura do corpinho. Se vocês quiserem seguir a que está lá na apostila, vocês podem seguir, mas agora eu tô usando o arame, que eu acho mais prático, tá? Então, aqui, ó, meu arame ficou com essa medida que eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo. E aqui eu gosto de dobrar a pontinha do arame, tá bom? Que eu acho que fica mais seguro. Esse arame que eu tô usando aqui nessa aula é um arame um pouquinho mais grosso, tá? Eu deixo a numeração deles pra vocês aqui na descrição do vídeo. E eu gosto de encapar esse arame com um pedacinho de feltro. Não precisa ser muito feltro não, tá? É só o suficiente aí pra cobrir o arame. Então, eu aplico a cola, dou uma voltinha ali, ó, para cobrir, e depois eu dou mais uma última voltinha só para garantir que ele vai ficar todo envolvido dentro do feltro, tá certo? Então, dá aquela viradinha ali, aperta para a cola secar e depois é só recortar o excesso aqui do feltro. Só reforçando que essa é a minha forma de fazer, se vocês preferirem, podem fazer aí de outra forma que já estejam acostumados, tá? Eu vou colar aqui um retalhinho de feltro no corpinho, só para ajudar aqui na estruturação. E vou colar agora esse arame ali na parte que vai ficar voltada para trás. E deixa um pedacinho da estrutura ali, ó, para fora do pescoço, tá bom? Depois é só juntar a parte da frente e fazer o pontinho caseado. Aqui eu vou fazer em volta de todo o bracinho, das perninhas e parar ali do outro lado na cintura para fazer o enchimento. Aqui eu quase esqueci, gente, do sapatinho, tá? Então, antes da costura, a gente cola esse sapatinho ali na nossa bonequinha. Então, aplica um pouquinho de cola ali, ó, posiciona no pezinho e vamos repetir esse mesmo processinho com a parte de trás aí do sapato. Feito isso, aí sim, vamos fazer o ponto caseado e aqui eu optei por não trocar a cor de linha, porque as cores aqui conversam, então não vai dar muita diferença. E para o enchimento, comece colocando a fibra sempre nas extremidades, aqui eu vou começar, ó, enchendo bem a mãozinha, para que ela fique bem preenchida. E depois eu vou seguir preenchendo aqui, ó, os pezinhos, tá? É bem importante que essas partes elas fiquem bem preenchidas com a fibra para que a peça ela fique bem acabada, bem firme, bem bonita. Então, aqui a gente vai preenchendo toda essa parte, ó, como tá bem cheinha. E daqui eu vou seguir com ponto caseado até mais ou menos a metade ali do outro bracinho. Vou continuar o enchimento, tá? Para deixar a peça bem cheinha e vou fechar mais um pouquinho a costura, ó. Fechei mais um pouquinho, continuo o enchimento.
Aqui dê uma atenção especial, principalmente a parte do ombro, tá? Que é uma parte que pode aí, se você não ter muita atenção, ficar sem o enchimento. Vá colocando a fibra, preencha também a parte do peito também, deixa essa parte bem cheinha e vamos continuar a costura. Aqui para o arremate, ó, eu vou dar mais um pontinho em cima do último ponto que eu fiz, tá? E vou entrar com a agulha ali pela parte de trás da peça, igual fizemos lá na cabeça da bonequinha. E agora vamos finalizar o enchimento ali pelo pescoço, tá? Aqui eu tô utilizando o auxílio de uma tesoura fininha e vamos colocando a fibra. Aqui mesmo com a estrutura, gente, é necessário que a gente faça o enchimento desse pescoço para que ele fique bem firme, tá certo? Ó, ele tá murchinho ainda, então a gente vai preencher até ele ficar bem durinho. E o corpinho vai ficar dessa forma. E voltando ao lenço de quadril que fizemos lá no início da aula, que a termolina já secou, eu vou mostrar para vocês só o recorte, caso fique alguma dúvida, tá? Aqui não tem mistério não, é só recortar, retirando todo o risco aí da peça, igual a gente faz ali no feltro, tá bom? Então, depois que a gente passa a termolina, esse tecido ele não desfia, ele fica bem bacana para trabalhar. Lembrando que eu fiz esse mesmo processo no vestido, tá bom? Para o cabelinho da nossa boneca, nós vamos recortar as tiras de feltro, vamos aplicar a cola ali na borda e vamos dobrá-la ao meio, tá bom? Então, aqui é só ir aplicando a cola e dobrando a tirinha ao meio. Depois disso, vamos fazer alguns picotes ali na parte onde foi dobrada, onde ela ficou sem ali a cola. Vai ficar dessa forma. E aqui nós vamos agora enrolar essa tira de feltro, ó. Vai aplicando um pouquinho de cola na parte de baixo e vai enrolando. Aqui não tem muito mistério, não. É uma peça bem simples de fazer, tá certo? Nessa parte, só tomem cuidado com a quantidade de cola, porque o feltro preto, ele mancha muito facilmente aí com a cola quente, tá? Então, tomem só cuidado com a quantidade. Aqui, eu fiz 20 tufinhos no total, que é o que eu coloco lá na apostila para vocês. Mas pode ser que vocês usem um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo aí do seu recorte. Agora, com a cola bem seca, eu vou fazer o ponto caseado de acabamento no vestido. Aqui, então, é só fazer o pontinho caseado até a marcação que nós fizemos com a caneta fantasminha lá no início da aula. E para o arremate, ó, eu dei meu último ponto e vou entrar com a agulha ali pela parte de dentro do feltro e sair um pouquinho à frente. Aí é só cortar a linha. E o resultado vai ser esse aqui, ó, na parte da frente e na parte de trás, tá? Lembrando que ali na parte do decote, na parte da barra, eu não fiz esse detalhe de acabamento. Agora, vamos juntar as duas partes, fazer o ponto caseado ali na parte de cima, né, do ombro. E para o arremate, eu dou mais um ponto em cima do último ponto que foi feito. E para o arremate ficar bem escondidinho, eu vou entrar com a minha agulha ali, ó, pela parte de dentro no feltro. É só passar com a agulha ali por dentro do feltro e depois cortar a linha bem rente. Agora, vamos começar a montagem da nossa bonequinha. Vamos começar encaixando o vestido no corpinho. É só encaixar mesmo o vestidinho e dar uma puxadinha ali para o ombro ficar bem direitinho. Aqui nós vamos fazer a costura. Eu indico que vocês trabalhem com a linha, com essa argolinha aqui no final. É só você cortar a linha, juntar as duas pontinhas, passar pela casinha da agulha. Em uma ponta você vai ter as duas pontinhas soltas e na outra você vai ter a argolinha, tá bom? Aqui vai facilitar o processo de costura aqui. Caso você tenha dúvida, eu já ensinei o ponto caseado aqui no canal e a playlist vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse vestido, ele fica bem justinho no corpo da boneca, então você aperta ali, ó, com os dedinhos, tá? Juntando as duas partes. E vou dar meu primeiro ponto aqui, seguindo o ponto ali que a gente fez de acabamento, tá? Se por um acaso esse ponto tiver bem rentinho ao braço, você dá o primeiro ponto ali em cima dele, não tem problema nenhum. Então, dei aqui meu primeiro pontinho. Ali no final, ó, você pode pregar um alfinetinho, um grampinho, só para deixar as duas pontinhas juntas. Puxei bem meu primeiro pontinho, eu sigo para o segundo, tá? Então, aqui o processo vai ser esse. E lembra sempre de juntar bem ali as duas partes do vestido, dar uma puxadinha. E esse processinho vai ser mais necessário aqui nessa parte embaixo do bracinho, tá? Então, aqui, ó, dei meus pontinhos e agora eu vou seguir fazendo ponto caseado normal ali até a parte de baixo do vestido, tá certo? Para fazer o arremate da linha no final, você vai dar mais um pontinho em cima do último ponto que você fez,
vai virar a peça e vai entrar com a agulha ali, ó, pelo ponto pela parte de trás e sair um pouquinho mais à frente. Depois é só cortar a linha bem rente ao tecido. E para iniciar o ponto ali do outro lado, dá uma puxadinha, ó, no vestido, nas duas partes. Como eu disse, esse vestido ele tem que ficar bem justinho no corpinho da boneca, que é para dar mesmo esse formato. E vamos fazendo pontinho caseado normal. Chegando ali embaixo do bracinho, ó, você vai apertando bem as duas partes e vai seguir com o seu ponto. Aqui aconteceu do meu ponto da frente e o ponto da trás de acabamento desencontrar, mas não tem problema. É só você fazer o seu ponto normal e sair com a agulha sempre em cima do pontinho já existente. Esse pedacinho aqui é a parte mais chatinha de fazer da peça, tá? Então façam com paciência. Ali na parte de baixo do bracinho vai apertando, né, as duas partes do tecido para ajudar na hora de ajustar o ponto. Então, aqui, ó, tô seguindo pro meu último pontinho, eu vou puxar bem a linha, ó, para ela ficar bem justinha, ó. E aí, para arrematar, eu vou dar mais um pontinho ali em cima do último ponto que eu fiz, para essa linha ficar bem travadinha, bem presinha no lugar. E daí, eu vou virar a peça e entrar com a agulha pela parte de trás do ponto e sair em qualquer lugar do tecido. Olhem só como fica super bonito o vestido, ó. Ele fica bem justinho no corpinho da boneca. Essa aqui realmente é a parte mais chatinha de fazer, mas é só fazer com calma. E olha como fica legal aqui a emenda do acabamento dos pontos. Vamos seguir agora encaixando a cabeça no corpinho. Para isso, você vai medir ali, tá? A posição certinha e vai marcar com a caneta fantasminha na parte de trás, tá certo? Aí, vamos fazer uma abertura. Se por um acaso a ponta da sua tesoura não estiver amolada, você pode usar aqui, ó, um estilete. Ele facilita bastante esse processo de abertura. Aí, depois você só finaliza aqui com a tesoura. Só cuidado para não abrir muito. O meu aqui eu acabei abrindo muito. O ideal é que vocês abram um pouquinho menos essa aberturinha aqui, que é para esse pescoço ele encaixar bem justinho e a cabeça ficar bem presa. Então, aqui a abertura já está o suficiente, é só aplicar a cola quente, encaixar o pescoço e pressionar ali até a cola secar totalmente. Depois, limpe bem o bico da sua pistola de cola quente e aplique a cola ali na parte da frente, pressione até a cola secar totalmente. Aí, agora vamos seguir aqui fazendo a profundidade dos olhinhos. Para isso, é só entrar com a agulha ali, ó, na marcação que nós fizemos, voltar e puxar a linha. Ela vai fazendo essa profundidade. E aqui eu vou fazendo de acordo com o tamanho da pérola que eu vou usar na peça, tá bom? Então, aqui, como eu avisei para vocês lá no início, eu alterei o tamanho da pérola desse olhinho, diferente lá do que vocês vão ter na apostila. Então, eu vou deixar o tamanho dessa pérola que eu usei aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Vocês podem seguir esse tamanho aqui que ele fica bem bacana. Então, apliquei o olhinho. Eu gosto de passar com a linha aqui por essa pérola umas 3, 4 vezes, que é para ela ficar bem presinha aqui no rostinho da nossa boneca. Apesar de ser uma peça decorativa, né, que não vai para uma criança, é bom deixar bem presinho. Então, aqui apliquei os dois olhinhos. Vou fazer a marcação agora da sobrancelha, usando a linha de costura comum com duas pernas de linha na agulha. Então, aqui eu vou marcar, ó, com a própria agulha, onde eu vou sair com a linha. Então, aqui eu vou fazer um pontinho único, bem simples, para marcar essa sobrancelha. Lembrando, como esse projeto é um relançamento, é um projeto um pouquinho mais antigo, ele não tem marcação de cílios e sobrancelha lá no molde. Por isso, eu estou fazendo aqui dessa forma. Para fazer os cílios também, ó, a mesma coisa, eu vou dar dois pontinhos e vou voltar sempre ali no meio do olhinho, ó, por baixo dele, para deixar bem bonitinho. E se você quiser, óbvio, você pode marcar com a caneta fantasminha antes, se você não tiver tanta prática em fazer sem marcação. Faço o arremate ali na parte de trás, corto a linha e vamos agora colar esse cabelinho que ainda estava solto. Aplique a cola e depois posicione bem o cabelinho, principalmente ali no pescoço. Agora, vamos fazer aqui a faixa da cabeça da nossa bonequinha. Então, aqui a gente só vai achar o meio, tá, do viés que a gente fez. Nós fizemos esse viés 2 vezes lá no início da aula. E vamos posicionar um sobre o outro. E o que ficou embaixo, você vai fazer um nozinho simples. Depois é só alinhar ali, ó, as pontinhas para que elas fiquem na mesma direção.
e vamos posicionar na cabeça da nossa bonequinha, lembrando de deixar o nó para cima, tá? Aqui nós vamos trabalhar com a cola quente, aplique a cola ali no centro do nó e posicione esse nó no centro da cabeça da bonequinha. E depois vamos posicionar aí as pontinhas dele, tá? Aqui na hora de posicionar, só lembre de deixar a orelhinha ali um pedacinho aparente, que é pra gente aplicar o brinco depois lá na frente. Então, aqui eu vou colar agora a parte de trás da primeira perninha aí da nossa faixa. Finalizada essa primeira colagem, vamos para a segunda perninha. Vamos aplicar a cola e reparem que eu tô posicionando ela, ó, um pouquinho acima da primeira faixa, mas ainda assim ela tá sobrepondo a faixa de baixo, tá? E vamos repetir o mesmo processo do outro lado, o resultado vai ser esse aqui. Agora, vamos colar o cabelinho. Então, aqui, ó, sempre se atente em deixar esse acabamento, né, da ponta para trás, escondidinho, para ficar bem bonito. Vamos aplicar uma quantidade boa de cola aqui no cabelinho, posicionar na cabeça e pressionar até a cola secar totalmente. Vamos aqui agora para o segundo tufinho, tá? Reparem que na hora da colagem eu tô colando os tufinhos um bem juntinho do outro e também um pouquinho ali sobre a faixa, tá bom? Que é para dar esse efeito de que o cabelinho estivesse ali escondendo um pouquinho essa faixa, ela estivesse amarrada por baixo do cabelo. Então, eu dei toda a volta e agora vamos preencher esse meio ali que ficou vazio. É só ir aplicando a cola e importante aqui você pressionar até a secagem total da cola. Lá no molde vocês vão ter indicação de 20 tufinhos, mas aqui eu acabei usando só 17. Isso pode acontecer dependendo aí de como você recorta e como você faz aquela colagem que nós fazemos lá no início. Agora vamos seguir colando aqui o lenço de quadril da nossa bonequinha. Então, posicione ele dessa forma e vamos trabalhar aqui com a cola quente. Não precisa ser uma quantidade muito grande de cola, tá? É só o suficiente para posicionar mesmo o lenço ali no lugar. Aplico na parte da frente, na parte de trás. Espero a cola secar um pouquinho e vou aplicar também um pouquinho aqui nessa pontinha de baixo, só para que ela fique ali no lugar. E agora vamos colar aqui o viés que vai dar esse acabamento. Então, comece aplicando a cola, posicione na parte da frente, deixando uma pontinha solta ali do outro lado. E vamos fazer a colagem seguindo aí toda essa parte de baixo do lenço de quadril. Aqui na parte da pontinha aqui, é só você segurar ali com o dedinho e fazer a volta que o acabamento fica bem bonito. Finalizando aqui, então, a colagem da parte de trás. E nessas pontinhas que ficaram soltas, vamos fazer esse movimento ali, ó, que é para ele ficar bem bonito ali na frente, tá? Como se fosse um nozinho falso. Então, posiciono ali uma perninha sobre a outra e vou dando pinguinhos de cola aqui só para segurar mesmo no lugar, tá? E aqui eu vou dar mais um pinguinho ali na parte de baixo, agora só para ficar mesmo na posição que eu quero. Aqui só lembre mesmo de tomar cuidado com a cola, quantidade aí, para não manchar a pecinha de vocês. O resultado fica super bonito. Então, aqui para os acessórios, ó, para a pulseira eu usei esse anel de trança. Reparem que vocês vão encontrar em tamanhos bem pequenininhos, mas comprem um tamanho um pouquinho maior, que é para encaixar ali no bracinho, tá? Então, é só abrir o anel e encaixar no bracinho da bonequinha. Esses anéis vocês encontram aí em loja de produtos de cabelo ou em loja de bijuteria. Então, olha como ele fica bem bonito. Para o brinco, eu estou utilizando aqui esse arame de alumínio para artesanato. É um arame que você encontra bem fácil também em lojas de armarinho. E vou usar aqui a minha caneta fantasminha como molde. Então, é só dar uma voltinha ali com o arame e depois usar um alicatezinho para torcer as duas pontinhas e deixar ele bem redondinho, ó. Aqui agora eu vou cortar esse excesso, deixando ali uma pontinha em cima, que é para não soltar, né, a argolinha, e vamos costurar na orelha da nossa bonequinha. Aqui eu estou utilizando a linha com aquela argolinha no final, que eu já mostrei aqui para vocês. Vou posicionar o brinco, aí com conforto vocês conseguem fazer melhor essa parte, que aqui a posição da câmera me atrapalha um pouco. Mas é só posicionar o brinco, segurar na posição ali, né, que você quer, e ir dando pontinhos. De preferência, deixa aquela pontinha que nós, na hora de cortar, deixamos para a parte de trás da orelha,
tá bom? E vá dando pontinhos aqui para segurar a sua argolinha na orelha. Já deixa ela na posição que você quer e, inclusive, você pode dar um pontinho ali na lateral para segurar ela assim, ó, de frente, tá? Aqui, para finalizar, eu vou passar minha agulha um pouquinho ali para cima da orelha. Vou usar o próprio pontinho caseado ali de cima, ó, para dar o último ponto de acabamento. Então, dei meu pontinho, travei ali na orelha, vou entrar pelo meio da costura e vou sair um pouquinho à frente ali no rostinho, ó, para que esse nosso arremate ele fique o mais discreto possível. Depois é só cortar a linha e repetir o mesmo processinho ali do outro lado. E para as bochechas eu vou utilizar aqui a técnica da tinta de tecido. Então é só molhar o pincel, tirar o excesso em pedacinho de papel toalha e vai dando batidinhas circulares ali no local da bochecha. É só ir repetindo o processo até chegar à tonalidade do rosado que você deseja aí para sua bonequinha. E para dar um charme nas minhas peças, eu gosto sempre de fazer pontinhos de luz com a tinta de tecido branca. Para as bolinhas maiores, eu utilizo um cabinho de um pincel e deixo essa bolinha bem redondinha. E para a bolinha menor, eu utilizo aqui o meu agulhão, tá? É só ir dando batidinhas ali com o agulhão até ficar bem redondinha aqui a marcação. Essa bonequinha é uma bonequinha 2D, então vamos fazer aqui um suporte para ela ficar de pé. Lá no molde você vai ter esses dois círculos. O menor você vai recortar no papelão. No molde vai estar a indicação de 2 vezes, mas aqui eu optei por recortar 3 vezes. E no feltro você vai recortar 2 vezes e vai fazer essa marcaçãozinha que tá ali para vocês. Aqui para furar o papelão eu vou utilizar essa ferramenta que eu já tinha aqui em casa, mas pode ser qualquer coisa aí perfurante, tá? É só para fazer a entrada ali do arame. E aqui no feltro eu vou dobrar dessa forma e vou cortar um pouquinho ali com a tesoura para fazer a abertura. O arame que eu estou utilizando aqui é o número 14, mas se vocês encontrarem o 16, ele é mais maleável para trabalhar e é firme, mas se não, o 14 serve, tá? Então, eu vou dobrar o arame ao meio, esse arame galvanizado, vou usar ali o alicate para apertar ali a pontinha, deixar tudo bem direitinho e vou torcê-lo. Agora aqui, ó, eu vou encaixar esse arame na abertura que nós fizemos lá no papelão e vamos deixar a pontinha ali embaixo, tá? Que é pra gente poder fazer a garrinha de segurança. Então, aqui eu vou deixar com aproximadamente uns 2,5 ali centímetros, ó, tá? E aí, é só você vir agora com o alicate e fazer as perninhas desse arame, ó. Dobra um lado. E esse arame, ele precisa do alicate, tá, gente? Que ele é um pouquinho mais resistente aí para trabalhar. E depois força aí esses pezinhos contra a mesa para deixar eles bem retinhos, ó. Ele vai ficar dessa forma, tá? Agora, vamos encaixar o arame no papelão e vamos colar. Aqui eu vou utilizar alguns retalhinhos de feltro para me ajudar a estabilizar esse arame. Então, começo aplicando a cola quente ali, ó, uma quantidade generosa. E depois posicione os retalhinhos de feltro para segurar esse arame. Aqui eu até exagerei no tamanho do retalho, pode ser um pouquinho menor, tá? Espera a cola secar e vamos fazer agora a junção das outras partes de papelão com a cola de silicone fria. Aplique uma quantidade boa de cola e vai posicionando aqui o papelão. Agora vamos colar as partes de feltro. Começando pela parte de baixo, aplique a cola de silicone fria e posicione aqui o feltro no lugar. Ó, ele vai ficar dessa forma. Agora vamos encapar aqui o arame, eu recortei aqui a tirinha de feltro. Vou aplicando a cola quente e vamos enrolando esse arame aqui com essa tirinha de feltro, tá? Aqui é bem simples de fazer. Então, eu vou aplicando a cola ao longo de toda a tirinha. Toda a tirinha você vai aplicar a cola, que é para ficar bem segura aí nesse arame, tá bom? E não soltar na hora que a gente for encaixar ali na nossa bonequinha. Então, eu vou fazendo isso até cobrir todo o arame. E na parte de cima, ali, para dar o acabamento, ó, eu aplico a cola, cuidando sempre ali, ó, para não vazar, tá bom? E aí, na hora de colar, eu vou dar essa pressionada ali para dar acabamento. Depois é só cortar o excesso ali que sobrar e tá pronto. Vamos encaixar agora a parte de cima do círculo. Aqui a minha abertura ficou até um pouquinho pequena, então é só enlarguecer um pouquinho assim, ó, passando a tesoura no meio e depois encaixar. Aí ela vai entrar bem direitinho.
Aqui eu vou aplicar a cola de silicone em todo o papelão e vou dar uma espalhadinha aqui na parte de cima, para essa cola ela ficar aplicada em todo o papelão. E depois é só encaixar o círculo e ir ajeitando aqui para ele encaixar com a parte de baixo ali, para a gente poder fazer a costura. E agora é só fazer o pontinho caseado em volta e o nosso suporte estará pronto, ele fica bem bacana. Agora é só encaixar ali a bonequinha no suporte, então essa parte maiorzinha fica para trás, ó, e aí na hora de encaixar você coloca o arame bem centralizado ali no vestido, ele vai ficar bem justinho, bem presinho, ó. Fica bem bacaninha esse acabamento. Essa bonequinha, gente, é uma boneca decorativa, então vou mostrar para vocês aqui os tipos de acabamento que eu faço no final da confecção. Primeiro eu uso o ferro de passar, tá? O ferro de passar, ele ajuda a tirar aqueles ouriçadinhos do feltro. Então, eu gosto de passar em toda a peça, eu gosto de passar na costura, porque a temperatura do ferro ajuda a alinhar a costura do feltro, ele fica bem bonito. Só tomem cuidado com a temperatura do ferro para não derreter o seu feltro. Esse meu aqui eu sempre uso na temperatura 1. E para fazer uma camada de proteção, eu gosto de aplicar o spray fixador de cabelo extra forte. Só cuidado aqui na hora de aplicar para não aplicar muito em cima das partes metálicas e da pérola para não deixar essas partes foscas. E assim finalizamos a confecção da nossa linda bonequinha, gente. Finalizamos a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam as peças e não esqueçam de me marcar lá nas minhas redes sociais. Eu amo ver o resultado dos trabalhos de vocês e eu aguardo vocês na próxima aula, hein? Tchau, tchau!